Aí no edital de vocês, né, a maioria dos editais, ele traz bem assim, medidas de comprimento, área, volume, capacidade, tempo e massa. Geralmente é assim que vem no edital. Quando não vier assim, vai vir sistemas de medidas. Então, é assim que eu determinei o assunto da aula de hoje, né? O assunto da aula de hoje vai ser chamado de sistema ou sistemas de medidas. Então, são sistemas de medidas aí, e nós vamos estar fazendo a medida, né, ou as medidas, de várias grandezas. E essas grandezas estão determinadas aí, né? Então, vamos ver quais são elas aqui. A primeira grandeza que nós temos, que nós vamos medir, é a de comprimento. Comprimento. O que seria a medida de comprimento? Tá? Vão ser as medidas de grandezas unidimensionais. São aquelas grandezas que têm apenas uma dimensão, né? Se eu for medir aqui a altura da sala, a largura da lousa, então tudo isso tem apenas uma dimensão, então vai ter um comprimento. Esse comprimento tem uma unidade padrão, né? Todos os sistemas de medidas, eles vão ter uma coisa chamada Sistema Internacional, né? Que é o SI. Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Então, a unidade do comprimento vai ser o metro. Então, a unidade do comprimento, a padrão, né, vai ser o metro. Aí, logicamente, eu vou ter os submúltiplos, os múltiplos. Já já nós vamos falar sobre tudo isso. A próxima medida que nós vamos fazer será a medida de área, né, a grandeza área. A área, no caso, no edital pode vir com outro nomezinho, pode vir com o nome de superfície, que dá no mesmo, é a mesma coisa, tá? Superfície. Beleza? E a medida de superfície, ela vai ter uma unidade padrão, que vai ser o metro quadrado, né? É o mesmo metro lá do comprimento, só que o quadrado, porque a superfície ela já vai ter duas dimensões, ela vai ter altura e largura, por exemplo, né? Essa lousa, ela tem altura e largura. Ela tem duas dimensões. Ela tem uma medida de comprimento de altura e o comprimento da largura. Beleza? Então, a gente vai ter aí duas dimensões, por isso que vai ser metro quadrado. Outra que nós vamos ver hoje vai ser a medida de volume. Grandeza, volume. E o volume, como tem três dimensões, será medido em metros cúbicos. Volume será medido em metros cúbicos. São as unidades padrões, beleza? Dentro do Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Só que aqui nós vamos ter uma confusão. Nós vamos ter uma confusão aqui entre volume e capacidade, né? Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, volume e capacidade se confundem mesmo. Por quê? Porque eles significam para nós a mesma coisa. Se nós pegarmos uma caixa d'água, e nós podemos chamar o que cabe dentro, né? Toda aquela quantidade de água que vai lá dentro, nós podemos medir de acordo com o seu volume, em metros cúbicos, ou nós podemos medir de acordo com a capacidade, que vai ser em litros. Mas nós podemos confundir algumas vezes, chamar a capacidade de metro cúbico, o volume em litros. Então, no nosso cotidiano, isso beleza. Mas para matemática, seria o ideal o quê? O volume, ele tem a unidade padrão sendo metros cúbicos, mas a capacidade ela vai ser medida em litros, ok? Capacidade. Então a matemática, ela diferencia essas palavras simplesmente por isso. O volume, ele é medido com unidade padrão metros cúbicos e a capacidade, ela tem unidade padrão em litros. Beleza? Então é isso. Geralmente a gente vai comprar um refrigerante, o refrigerante está lá em litros, né? Nós dizemos que é o volume, mas também pode ser chamado de capacidade. Aqui para matemática, isso vai ser apenas chamado de capacidade, ok? E a gente, então, como volume e capacidade serão unidades de coisas parecidas, né? Serão unidades utilizadas para medir o volume e capacidade aí. Essas unidades, elas podem ser convertidas. Eu posso converter, eu posso pegar um volume que está em litros e transformá-lo em metros cúbicos. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, ml, né? A gente pega uma garrafinha de refrigerante, uma latinha de refrigerante, ela vem lá em ml. Como seria esse volume medido, né?
que ali é uma capacidade. Se a gente for ver, de acordo com a nomenclatura que eu falei agora aqui, isso daí vai ser chamado de capacidade. Se eu for ver essa capacidade e transformá-la para um volume, a gente já vai poder transformar isso aí para centímetros cúbicos. No caso, uma latinha de refrigerante tem 350 ml. Isso equivale a 350 centímetros cúbicos. Por quê? Porque 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico. É a mesma coisa. 1 ml é 1 centímetro cúbico. Beleza? Então eu posso fazer essa conversão. E é isso que nós vamos fazer em alguns exercícios. Essa conversão de volume e capacidade, ou de metros cúbicos para litros. O que nós temos mais aí no nosso edital é um sistema de medida para tempo. E nós já vimos em alguma aula anterior como é que eu faço essa conversão, quais são as unidades que eu tenho para o tempo. Qual é a unidade aí que eu tenho para o tempo a mais importante? Né? A mais importante vai ser, no caso, segundos. Por incrível que pareça, a unidade padrão do tempo não são as horas, será o segundo. Isso tudo no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, ok? Beleza, o tempo em segundos. Aí, logicamente, eu sei que eu tenho múltiplos, submúltiplos aqui do segundo. O que vai ser interessante para a nossa matemática? O que vai ser interessante aqui vai ser hora e minuto. Né? Isso não é hora por minuto, é hora e minuto. São outras duas unidades aqui, beleza? O que vai ser interessante aqui para o tempo para a gente é hora e minuto. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que uma hora tem 60 minutos, nós sabemos que um minuto tem 60 segundos. E nós podemos também saber que uma hora tem 3.600 segundos, né? 60 vezes 60, 3.600 segundos. Beleza. E nós temos aí, por último, nós temos a massa. O que nós podemos falar aqui rapidamente sobre a massa para nós partirmos para o nosso conteúdo, para a nossa aplicação desse conteúdo? Né? A massa, ela tem unidade padrão sendo a grama. Né? Nós podemos pensar aí, a unidade padrão da massa é o quilograma. Não, a unidade padrão da massa é a grama. O quilograma vai ser um múltiplo dessa grama, mas a unidade padrão no Sistema Internacional é a grama. Então, sabendo disso, nós vamos trabalhar a nossa aplicação aqui. O que é a aplicação dentro desse conteúdo de sistema de medidas? É eu pegar uma medida, né, que está ou na unidade padrão, que seriam essas que eu coloquei, ou nos múltiplos ou nos submúltiplos, e transformar. Né? Eu pego a unidade padrão, transformo para um múltiplo. Ou então eu pego um múltiplo, transformo para uma unidade padrão. Ou eu posso pegar um submúltiplo e transformar para um múltiplo. Isso tudo nós vamos fazer agora aplicando isso daí, beleza? Então vamos lá, pessoal. Acho que a gente já pode pegar a nossa apostila, pega o material de apoio e vamos começar. Deixa eu pegar aqui minha apostilinha. Beleza, tranquilo aí. A aula de hoje, pessoal, é bem básica. Por quê? Porque ela é um assunto que é chave para o estudo da geometria, né? Para o estudo mais aprofundado, aí, nós precisamos ter essa base de sistema de medidas bem apurado. Então, essa aula de hoje, você vai perceber que ela é um assunto bem básico. Né? Você entendeu essa aula de hoje, já é um passo para conseguir o próximo assunto. Né? Unidades de área, como medir áreas, né? Como nós vamos calcular as áreas, como nós vamos calcular os volumes, nós precisamos ter uma base de sistemas de medidas. Por isso que vem esse assunto aí no seu edital. Né? Esse assunto ele não vai cair em forma de questão isolada, ele vai cair dentro de outro assunto. Então, dentro de outro assunto, você vai precisar ter essa base. Então, por isso que o assunto de hoje é bem básico, você não vai ter muita dificuldade aí. E vamos começar, beleza? Já pegou esse material? Primeira questão, uma questão simples. Realize as transformações pedidas abaixo. Na letra A, ele pede para transformar 0,75 kg em gramas. E agora eu vou falar sobre múltiplos e submúltiplos. Né? A maioria dessas unidades aí, aliás, com exceção do tempo, todas as unidades que eu coloquei, elas estão dentro do sistema decimal. Né? Uma unidade vai para outra de acordo com o sistema decimal. O que é isso, professor? É indo de 10 em 10. Um múltiplo vai ser 10. O outro múltiplo, mais
10. O outro múltiplo, mais 10. Então, ele vai multiplicando por 10 ou dividindo por 10. Agora, aqui no tempo, já não vai ser base decimal. Já vai ser uma coisa que nós vamos chamar de 60. Aqui no tempo, nós vamos ter, em vez de 10, nós vamos ter 60. Né? Por quê? Porque aqui não se baseia no sistema decimal. A gente vai ter, por exemplo, uma hora tendo 60 minutos. Opa, então nós vamos ter que multiplicar ou dividir por 60 aí. A mesma coisa de minuto para segundo, nós vamos dividir ou multiplicar por 60. Então, com exceção do tempo aqui para o nosso assunto, nós vamos trabalhar comprimento, superfície, volume, capacidade e massa dentro do sistema decimal. Então, os múltiplos e submúltiplos serão os mesmos, tanto para comprimento, superfície, volume, capacidade e massa. Quais serão esses múltiplos e submúltiplos? Vamos ver os mais importantes, aqueles que vão cair na sua prova, aqueles que estão dentro do nosso edital aqui. Né? Então, vamos começar aqui com o metro, por exemplo. Nós temos o metro e nós vamos ter os múltiplos do metro. Quais serão os múltiplos do metro? Nós vamos ter aqui o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Esses são chamados de múltiplos. Nós vamos ter os submúltiplos, que são decímetro, centímetro e milímetro. Nós podemos representar de forma contrária também, pessoal, não tem problema nenhum. Nós podemos colocar do lado direito do metro os submúltiplos e do lado esquerdo os múltiplos. Vai acabar dando no mesmo. Então, olha aí, ó. Isso aqui são os múltiplos. Por quê? Porque cada letrinha dessas que vem antecedendo aqui, cada radical desse aqui, ó, cada prefixo, para ser mais exato, cada prefixo desse que antecede o meu m de metro, ele vai equivaler a um valor. Né? Ele vai equivaler a um valor, ele vai ter um valor. Então, esse valor, ele vai ser um valor que vai ser um fator aí de multiplicação. Né? No caso aqui, ó, o dA, que é o decâmetro, ele vai indicar 10. O H, ele vai indicar 100. E o K vai indicar 1000. Beleza? Então, o quilo, o prefixo quilo aqui, ele vai indicar 1000. O hecto vai representar 100. E o deca vai representar 10. Beleza? Então é isso que nós temos que saber. Os múltiplos aí, eles vão ser valores que vão ser bem maiores do que o meu metro. Enquanto que os submúltiplos, eles vão ser unidades menores. Milímetro, centímetro, decímetro. Esses prefixos agora, eles vão representar os meus submúltiplos. Aí na sua apostila tem uma legendinha para isso aí tudinho. Né? Então nós temos 3 principais submúltiplos, mili, centi e deci. E múltiplos nós temos deca, hecto e quilo. São unidades aí para múltiplos e submúltiplos. Aqui, esse decímetro, ele já vai indicar que o meu metro foi dividido em 10 partes. Né? Então, cada decímetro ele equivale a 1/10 do meu metro. O centi, ele vai indicar uma divisão por 100. Né? Significa dizer que o meu metro está dividido em 100 partes iguais. E cada partezinha dessa é chamada de centímetro. E o mili vai dizer que foi dividido em 1000 partes iguais. Então, aqui está dizendo que cada milímetro equivale a 1/1000 do meu metro. Então, isso que são os múltiplos e os submúltiplos. Isso aqui vai funcionar para todos os outros, né? Para comprimento, para área, para capacidade, volume, para massa. Como é que vai funcionar aqui? Ó? Vamos pegar a área. A área é metro quadrado. Nós vamos ter decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tudo ao quadrado. E nós vamos ter também o quê? Decímetro, centímetro e milímetro. Tudo também elevado ao quadrado. A conversão já vai ser feita de 100 em 100, né? Porque está ao quadrado. Se aqui em cima nós fazemos de 10 em 10, aqui embaixo nós faremos de 100 em 100, porque 10 ao quadrado é 100. Quando nós estivermos trabalhando com a conversão, nós vamos ver isso daí. Mas, por enquanto, fique com isso aí. Como vai funcionar o volume? Mesma coisa. Metro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Aqui,
milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Tendo a unidade padrão aí como sendo metro cúbico. Depois nós temos o que aí, pessoal? Capacidade. Litro. Aí nós vamos ter decalitro, hectolitro e quilolitro. Que são unidades pouco usadas, né? No nosso cotidiano. Mas nós temos sim na matemática aqui. Decilitro, centilitro e o mililitro. O mililitro é o mais utilizado de todos os submúltiplos. Beleza? Mililitro, centilitro, decilitro, litro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Parece um trava-língua, né? E aqui nós temos também a massa, para finalizar. A unidade padrão é a grama, né? Mas nós temos também decagrama, hectograma e quilograma. Para nós, né, o mais importante aqui é a grama e o quilograma, que são as unidades principais. Nós temos também os submúltiplos aqui. Opa, copiei o de cima. Decigrama, centigrama e a miligrama, que também é muito importante para a gente, né? Quase todos os medicamentos eles vêm em miligramas. E nos nossos alimentos, se nós pegarmos ali a tabela nutricional, a maioria das coisas ali está escrita em miligramas, que são valores bem pequenos, né? Por exemplo, quantidade de sódio que vem no refrigerante. Ele não pode vir muito, porque senão mata a gente. Ele vem em miligramas, que é uma quantidade pequena, né, com relação aí às outras. Beleza? Então é isso que nós temos aqui. Nessa primeira questão, nós vamos aprender como nós vamos utilizar essas tabelinhas, né? Essas tabelas você tem que memorizar. Mas eu vou ter que memorizar todas? Não, basta memorizar os múltiplos, os submúltiplos e saber que no meio vai vir a unidade padrão. Nós precisamos saber qual é essa unidade padrão. Aí nós decoramos quais são os múltiplos e os submúltiplos e pronto. Só fazemos repetir a unidade padrão junto com esses múltiplos e submúltiplos, beleza? Para todos os outros você percebe que repete, ó. Os múltiplos são os mesmos, os submúltiplos são os mesmos. A maneira de calcular pode mudar, beleza? Vamos lá. Aqui, no comprimento, nós vamos ter uma base decimal, beleza? Em todos nós vamos ter uma base decimal. Só que aqui na superfície, essa base elevada ao quadrado, nós já vamos ter aí 100. Né? O nosso fator multiplicativo aí vai ser 100. E para o volume será 1000, porque 10 ao cubo é 1000. Agora, para os outros, né? Os outros são elevado a 1 mesmo, é 10 e 10. Continua com a nossa base decimal. Né? A área e o volume, eles são também uma base decimal, só que aí vai estar elevado a um expoente e acaba aumentando, acaba virando 100, né? Esse 100 aqui e esse 1000. Mas, de resto, é igualzinho. Vamos pegar aí a primeira questão de novo. A primeira questão pede o seguinte: realize a transformação abaixo pedida. O que nós podemos apagar aqui? Vamos pegar aqui nosso quadro limpo. A primeira questão fala o seguinte: realize as transformações pedidas abaixo. Letra A, 0,75 quilos para transformar em gramas. 0,75 quilogramas, nós vamos transformar para grama. Vou anotar assim. Presta bem atenção, porque o passo a passo é o mesmo. Não importa qual é a medida que você tem aí. O passo a passo será o mesmo. Nós temos 0,75 quilogramas. Opa, vamos anotar a tabelinha aqui, pessoal, só para a gente ficar fera, para a gente não esquecer. Ó. A tabelinha de grama, ela é a tabelinha miligrama, centigrama, decigrama, aqui que vai ficar pequeno, ó. Notar abaixo. Miligrama, centigrama, grama, decagrama, hectograma e quilograma. Preste atenção no detalhe aqui, pessoal. Nós vimos que aqui é de 10 em 10. O que significa de 10 em 10, professor, que o senhor tanto está falando? Olha aí, ó. Eu quero transformar de quilograma para grama. Pronto, identificamos o que a gente vai transformar, de quilograma para grama. Nós temos o nosso número aqui, ele é 0,75. 0,75. Então, prestem bem atenção nesse número 0,75. Olha o que nós vamos fazer com ele. Se nós queremos passar de quilograma para grama, nós vamos contar quantas casas tem de quilograma para grama. Olha aí, ó. 1,
duas, três casas. Três casas significa três múltiplos ou três submúltiplos, né? Três casas de quilograma para grama. Uma, duas, três, né? Se nós andarmos três casas para a esquerda, nós chegaremos na grama. O que nós vamos fazer? Toda vez que eu quiser transformar de uma unidade maior, que é o quilograma no caso, para uma unidade menor, que no caso aqui vai ser a grama, o que nós vamos fazer é andar com a casa, ou multiplicar por 10. Como assim? Ó, de quilograma para hectograma, eu vou ter que multiplicar por 10, porque eu estou transformando uma unidade maior para uma unidade menor. Então, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu quiser transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, eu já tenho que dividir por 10. Então, esse vai ser o nosso raciocínio aqui. Olha, ó. Uma, duas, três casas para a esquerda. Nós vamos ter que multiplicar por 1000. Sempre que eu andar com a casa para a esquerda, isso aí vai significar multiplicação. Então, esse é o detalhe que eu quero que vocês anotem aí. Toda vez que eu andar com a casa para a esquerda, se eu andar para a esquerda, eu vou estar diante aí de uma multiplicação. Se eu andar para a direita, eu vou estar diante de uma divisão. Esse é o primeiro detalhe que eu quero que você aprenda, né? Qual é o segundo detalhe? Seguinte, nós temos aqui o nosso valor, vou anotar aqui embaixo, 0,75. Eu sei que eu andei 3 casas para a esquerda. Como aqui vai de 10 em 10, significa que eu vou ter que multiplicar aqui por 1000. Eu vou ter que multiplicar isso daí por 1000. Beleza, eu vou ter que multiplicar por 1000. Mas o que significa na matemática multiplicar um valor por 1000? Multiplicar por 1000 significa andar 3 casas com a vírgula para a esquerda. Olha aí, ó. Olha onde está a vírgula. Eu vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Olha o que vai ficar aqui, ó. Como eu preciso de mais uma casa decimal, eu vou colocar mais um 0. E a minha vírgula ficando ali no final, agora eu tenho o valor de 750 gramas. Então, ali, pessoal, eu andei com a vírgula, eu andei aqui, ó, 3 casas para a esquerda. Significa que eu vou andar com a vírgula no número, 3 casas para a direita. Então, deu para entender aí, não deu? Beleza, olha, ó. Andei dentro da minha tabelinha, eu andei 3 casas para a esquerda. Aqui eu vou andar 3 casas para a direita. Você pode confundir isso como? Vamos ver como é que você pode confundir isso daí. Digamos que ao invés de você ter aprendido assim, com primeiro submúltiplos e depois os múltiplos, você aprendeu a tabelinha ao contrário. Vamos colocar ao contrário aqui a tabelinha. Grama, decagrama, hectograma e quilograma. Opa, coloquei a mesma coisa, né? Aqui do outro lado os múltiplos agora. DAG, hectog, quilograma, hectograma, decagrama. E aqui os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. Vamos lá. A questão pede para nós transformarmos 75 quilos em gramas. Olha aí. Quilo em grama. Nós vamos andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3 casas com a vírgula para a direita. Opa, 3 casas para a direita. 1, 2, 3 casas para a direita para transformar em grama. O nosso número aqui, ele é o 0,75. Como eu mudei, eu coloquei primeiro múltiplos e depois submúltiplos, o raciocínio muda também. Por quê? Ó, se eu quero transformar uma unidade maior para uma unidade menor, lembra do que eu falei? Nós vamos ter que o quê? Multiplicar. Então aqui eu vou multiplicar por 10, de novo por 10 e de novo por 10. Ou seja, eu vou ter que multiplicar por 1000. Porque eu estou transformando uma unidade maior para uma menor. Só que olha o que acontece aqui na nossa decoreba. Olha o que acontece na nossa decoreba. A esquerda, ela vai ser divisão, enquanto que quando eu andar para a direita, eu vou estar diante de uma multiplicação.
Então esse é o detalhe que eu quero que você preste bastante atenção. Preste bastante atenção como você vai montar essa tabela, né? O que eu aconselho você? Eu aconselho a montar da segunda maneira que eu coloquei, né? Primeiro os múltiplos, depois os submúltiplos. Por quê? Porque olha aqui, ó, fica mais fácil de entender. Eu vou andar 3 casas para a direita. O que eu faço com a vírgula? Ando 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Pronto. Não preciso fazer nada, não precisa inverter, não precisa multiplicar, não precisa dividir. O que eu fizer aqui em cima, eu vou fazer aqui no número. Beleza? Então olha aí, ó. Acrescento um zero e eu já tenho o meu resultado sendo 750 gramas. Não é mais fácil? É mais rápido, né? É mais simples. A gente não precisa dividir, a gente não precisa multiplicar. A gente só faz prestar atenção aqui, ó. Andou 3 casas para a direita, significa que eu estou transformando uma unidade maior para uma unidade menor. Então eu tenho que multiplicar por 1000, né? Tenho que multiplicar por 1000 porque eu andei aqui para a direita no nosso exemplo. Multiplicar por 1000 significa andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, se eu andei 3 casas aqui no meu gráfico, aqui na minha tabelinha, se eu andei 3 passos na minha tabelinha, eu vou andar 3 casas aqui com a vírgula. Pronto, simples, simples, está transformado aí a nossa questão. Então, coloquem primeiro, olha aqui, ó, façam a ordem contrária, né? Primeiro coloquem os múltiplos, depois os submúltiplos. Se você aprendeu primeiro submúltiplos, depois múltiplos, e você sabe como vai ser feita a troca aqui, porque a gente sabe que tudo vai ser diferente, né? Em vez de multiplicar, vai ser dividir, em vez de andar para a esquerda, vai andar para a direita. Aqui não, aqui fica tudo na mesma ordem. Então vamos aqui, ó, apagar. Aqui a gente fez só para aprender como é que funcionam os múltiplos e submúltiplos, né? E nós vamos deixar apenas uma tabela principal aqui para resolver nossos exercícios. Qual vai ser essa tabela principal? A tabela principal vai funcionar da seguinte forma. Aqui no meio, nós vamos colocar a nossa unidade padrão, certo? Na esquerda, nós vamos colocar os múltiplos, né? Quilo, hecto e deca. Aí eu vou deixar um quadradinho para colocar a nossa unidade padrão. Para a direita, nós vamos colocar os submúltiplos. Deci, centi e mili. Beleza. Vamos deixar essa tabela seca aí, para nós resolvermos nossas questões. Pega logo a letra B, nós vamos fazer mais rapidamente a letra B. Fala 200 metros cúbicos para decâmetros cúbicos. Como é que vai funcionar isso? A letra B, ele pede para nós transformarmos 200 metros cúbicos em decâmetros cúbicos. Opa, agora não vai ser de 10 em 10, agora vai ser de 1000 em 1000. Né? Em vez de ser 10 em 10, vai ser 1000 em 1000. Primeiro, copia para cá só o número. 200. Copiar bem grande aqui para a gente perceber. Então, ó, nós sabemos que nós vamos estar diante de metro cúbico agora. Então, olha aí. Metro cúbico é a unidade padrão. E nós vamos transformar para decâmetro cúbico. Está bem aqui, ó. Decâmetro cúbico. Ou seja, nós vamos andar uma casa para a esquerda. Então, o que nós vamos fazer com a vírgula? Onde está a vírgula do 200? A vírgula do 200 está no final, né? Se não aparece a vírgula, ela está no final. Então, a vírgula do 200 está aqui no final. O que nós vamos fazer com essa vírgula? Eu andei uma casa para a esquerda, ou seja, aqui eu teria que andar uma casa com a vírgula para a esquerda. É isso? Uma casa com a vírgula para a esquerda? Nesse caso, não. Por quê? Porque nós estamos diante de uma base 10 elevada ao cubo. Aqui, então, cada casa vai valer como 1000. Cada casa vai valer como 1000. E o que é, no caso aqui, dividir por 1000? O que é dividir por 1000? Por 1000 é andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Aí a gente vai estar dividindo o número por 1000. Olha aí. Então, dividir por 1000, se eu andei uma casa aqui no metro cúbico, uma casa equivale a 3 casas decimais aqui no meu número. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. 1, 2, 3, né? Por quê? Porque está elevado ao cubo, pessoal. Então, 10 ao cubo é 1000. A gente só faz colocar aqui, ó, a nossa vírgula agora antes do 2. E o nosso número agora, ele é 0,200 ou 0,2. Né? Nós sabemos que 0 à direita depois da vírgula, ele
não representa nada na matemática. Então, nós podemos colocar ou 0,200 ou simplesmente 0,2. E nós já temos o nosso resultado, 200 metros cúbicos, transformado em 0,2 decâmetros cúbicos. Simples, simples, beleza? Qualquer coisa, vocês deixam um recado aí, façam as suas observações. E vamos passar para a próxima. A letra C, vamos apagar aqui agora a parte que está em vermelho, para nós deixarmos a nossa tabela, o esqueleto da nossa tabela pronto aí, né? Então você só precisa decorar isso aqui, pessoal. Você decorou esse esqueleto, você faz qualquer transformação. A letra C fala o seguinte, fala 5,60 litros em milímetros quadrados. Pô, professor, agora ferrou tudo. Ferrou tudo por quê? Porque falou que vai transformar 5,60 litros, que é a unidade de capacidade, para milímetro cúbico. Cadê? Letra C, milímetro cúbico. Né? Transformar aí de litro para milímetro cúbico. A letra C pode sair com erro de digitação aí, tá milímetro quadrado, mas é milímetro cúbico, tá, pessoal? Você faz só uma observação se vier assim na sua apostila. Se não, não tem por que eu estar nem falando isso, né? Vamos lá. Vou apagar essa letra B já aqui. Nós vamos nos concentrar agora na letra C. A letra C eu quero que você puxe um tópico aí no seu caderno e faça a seguinte anotação, né? Transformação de capacidade para volume e vice-versa, né? Então, capacidade, lembra do que eu falei no começo da aula? Capacidade e volume, eles podem ser convertidos um para o outro. Capacidade tem a unidade padrão sendo litro e o volume tem a unidade padrão sendo metro cúbico, né? Mas nós podemos fazer a transformação capacidade e volume. E nós temos três regrinhas aqui que nós precisamos memorizar. 3 situações que nós precisamos saber para transformar qualquer capacidade em qualquer volume e vice-versa. Quais são essas 3 situações? É o seguinte, 1 milímetro cúbico, lembra que eu falei no começo da aula? 1 milímetro, ele equivale a 1 centímetro cúbico. Eu falei isso lá no comecinho da aula, quando eu estava dando uma introdução sobre esse assunto, né? 1 milímetro, ele equivale a 1 centímetro cúbico. Então, memorize isso daí. Qual é a outra coisa que nós temos que saber? É que vamos colocar logo a segunda parte. 1 litro, ele equivale a 1 decímetro cúbico. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, beleza? E a última é que 1000 litros é o que equivale a 1 metro cúbico. 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, com essa tabelinha aqui, nós podemos transformar qualquer capacidade em volume e qualquer volume em capacidade. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar aí uma regra de 3. Né? Com uma simples regra de 3, nós podemos transformar milímetro para centímetro cúbico, litro para decímetro cúbico e litros para metros cúbicos. E depois fazer a operação que for necessária aí. Preste atenção nesse exemplo. Está pedindo para eu transformar 5,60 litros em milímetros cúbicos. Se eu olhar para a tabela, eu não tenho nenhuma relação entre litros e milímetros cúbicos. Mas eu tenho aqui uma relação entre litros e decímetro cúbico, né? Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou transformar esse litro para decímetro cúbico. E a gente faz o primeiro passo sendo uma regra de 3 aqui. Vamos chamar de primeiro passo. O primeiro passo é a regra de 3. Essa regra de 3 nós já aprendemos nas últimas aulas. Como é que funciona? Vamos lá. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Isso aqui a gente tira da nossa tabelinha. O que eu quero transformar? 5,6 litros. Aí eu vou chamar de X. Pronto. Regra de 3, porque eu tenho 3 valores e preciso encontrar aí o quarto valor. Aqui eu multiplico meio pelos extremos, ó. X vezes 1, X. E 5,6 vezes 1 dá 5,6. Eu precisaria fazer isso tudo, pessoal? Não, porque eu sei que aqui é 1 para 1. 1 litro para 1 decímetro cúbico. Então, se eu tenho 5,6 litros, eu tenho 5,6 decímetros cúbicos. Está transformado para decímetro cúbico. Então, no caso, quando for 1 para 1, que é no caso da primeira relação e da segunda relação, basta eu trocar a unidade. 5,6 litros é 5,6
decímetros cúbicos, né? Agora, na terceira, que é 1000 para 1, aí eu preciso resolver a regra de 3. Então, tá aí, a primeira parte foi feita. Qual vai ser o segundo passo? O segundo passo é aquele que a gente viu na questão anterior, na letra A e na letra B, que é pegar esses 5,6 decímetros cúbicos e agora sim, como tanto decímetros cúbicos quanto milímetros cúbicos estão na mesma tabela, né, fazem parte da mesma unidade de volume, aí eu posso andar com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Decímetro cúbico, eu quero transformar para milímetro cúbico. Está aqui. Decímetro cúbico, eu quero transformar para milímetro cúbico. Nós já temos o valor, que é 5,6. Então, anota esse valor aqui, ó. 5,6. Anota aqui embaixo. 5,6. Agora, nós vamos andar para a direita. Olha aí, ó. Uma casa para a direita, 2 casas para a direita. Só que ao andar 2 casas para a direita, na verdade eu estou andando 6 casas com a vírgula. Lembra que eu falei aqui, ó? Aqui é por 1000, pessoal. Aqui é por 1000. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou andar 6 casas com a vírgula para a direita. Olha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde ficou espaço vazio, eu acrescento 0. A nossa vírgula agora ela vai parar aqui no final. Qual é esse número, então? Esse número é 5, 6, seguidos de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Seguido de 5 zeros. Vamos fazer a leitura desse número aqui, ó. Ele é 5.600.000. 600.000 o quê? 5.600.000 o quê, pessoal? Milímetros cúbicos. Porque eu transformei agora a unidade. Então, toda vez que eu quiser transformar a capacidade para volume e vice-versa, a primeira coisa que eu faço é qual, pessoal? Eu faço a regrinha de 3, ou eu faço a conversão aqui de capacidade para volume, de acordo com a minha tabela. Feito isso, aí sim eu tenho as unidades estando no mesmo sistema, né? No mesmo sistema de medidas. Aí eu posso andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita. E está morta aí a nossa letra C. Vamos passar para a próxima. Vamos lá. A letra D, ela fala em 75,748 milímetros quadrados para decâmetro quadrado. Milímetro quadrado para decâmetro quadrado. Como é que vai funcionar isso aí agora? Aquela primeira parte está pegando só até metade, né? Tenta pegar essas duas partezinhas aqui. Beleza. Que aí eu não copio a tabela para lá. Tá ali, pessoal. Vamos utilizar o mesmo esqueleto que eu fiz lá para as questões anteriores. Só que agora a gente tem milímetro quadrado e decâmetro quadrado. Beleza. Onde é que está o milímetro quadrado? Ele vai estar aqui no milli. Milímetro quadrado. E o decâmetro quadrado? Vai estar aqui, né? DAM. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Eu quero milímetro quadrado para decâmetro quadrado. Eu vou pegar o número e escrever ele maior aqui, para nós colocarmos a vírgula. 75748. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Milímetro quadrado para decâmetro quadrado. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Só que aqui está o quadrado. Então, a nossa unidade 10 ela está elevada ao quadrado. Então, aqui significa, na verdade, 100. Né? Andar para a direita, para a esquerda, nós vemos que é dividir. Nós vamos dividir por 100. Né? Divide por 100, divide por 100, divide por 100. Beleza, divide por 100 aí. Dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas. Né? 2 casas para a esquerda. Ou seja, 1, 2, 3, 4 vai equivaler a 8 casas. Né? Cada uma vai equivaler a 2 casas, porque são 2 zeros. Então, aqui no nosso exemplo, nós vamos andar 8 casas com a vírgula para a esquerda. Vai ficar um número bem pequeno. Nossa vírgula está aqui, ó. Anda com ela 8 casas para a esquerda. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai parar bem aqui no começo. Aí a gente acrescenta 0 onde tiver espaço. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E a vírgula vai estar ali, né? Então a gente já vai ter 0, lá do começo. Aí eu vou acrescentar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Aí que vem o 7, 5, 7, 4, 8. Isso aqui agora está em decâmetro quadrado. Bem simples, né, pessoal? Se tiver tudo elevado a 1, a gente vai andar 10 em 10. Né? A gente vai andar com a vírgula uma casa para a direita ou uma casa para a esquerda. Se tiver ao quadrado, nós vamos andar 2 casas para a direita ou 2 casas para a esquerda. E se tiver ao cubo, nós vamos andar 3 casas para a direita e 3 casas à esquerda. Claro que cada espaçamento é que vai equivaler a 2 casas aqui. No caso, como foram 4 espaços, nós andamos 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas para chegar no decâmetro quadrado. Se é de 2 em 2, e são 4, 4 vezes 2, 8. Nós vamos andar 8 casas com a vírgula. Tranquilo, tranquilo. Podemos passar para a próxima questão aqui. Letra E. Acho que a primeira vai até a letra F, né? Isso, a primeira vai até a letra F. Vamos fazer a letra E, que é um pouco parecida com a letra C. Letra E. 5 decímetro cúbico. 5 decímetro cúbico, nós vamos transformar para litro. 5 decímetro cúbico, nós vamos transformar para litro. Beleza, como é que funciona isso, pessoal? Nós já vimos o quê? Na nossa tabela, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Não é isso? Então, 5 decímetros cúbicos equivale a quantos litros, pessoal? 5 litros. Basta trocar a unidade. Está feita a letra E. Pronto, a nossa tabelinha ali, ó. A gente precisa só saber daquilo. 1 milímetro cúbico é 1 centímetro cúbico. 1 litro é 1 decímetro cúbico. E 1000 litros são 1 metro cúbico. Ou é 1 metro cúbico. Vamos para a letra F. Letra F. 5,21 decilitros. Eu vou apagar a primeira questão. Aí nós fazemos aqui a letra F. E a gente vai finalizar essa nossa primeira parte aí da aula de medidas. Aí a gente pode passar para as outras questões. Né? Essa parte introdutória aí, você já está fera. F, 5,21 decilitro, nós vamos transformar para centímetros cúbicos. Aqui nas relações, nas 3 relações, ó, decilitro é volume. Opa, é capacidade. Centímetro cúbico é volume. Tenho como fazer alguma coisa aqui, pessoal? Não, porque eu não tenho decilitro e não tenho centímetro cúbico nas nossas relações. Mas o que eu tenho? Eu posso transformar aqui esse decilitro, eu posso transformar ou para ml, né? Porque a gente sabe que ml é igualzinho ao centímetro cúbico. Então, se eu transformar para ml, está feita a nossa questão. Vamos fazer isso aí? Vamos lá. Apago aqui para deixar o nosso esqueleto do jeito que eu deixei. E agora eu quero transformar litro. Eu quero transformar de decilitro para ml. Porque a gente tem ml na nossa tabela, certo? Decilitro para ml. Está aqui, ó. Decilitro para mililitro. Decilitro para mililitro. Olha aí, ó. Uma casa para a direita, 2 casas para a direita. O que vai acontecer com o meu número, pessoal? Não é 5,21? A vírgula estava aqui, ó. Anda 2 casas para a direita também, porque é de 10 em 10, só é uma casa. Andou 2 casas aqui, é 2 casas aqui. Olha o que vai ficar aqui, pessoal. 521. 521. 521 o quê? Como eu transformei para ml, e a gente sabe que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, 521 centímetros cúbicos. E está feita a nossa questão. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? E a gente já matou aí a questão de número 1. Então, olha aí. Nessa primeira questão, nós aprendemos todas as conversões possíveis, né? Com exceção, é claro, do tempo, porque vai ser uma unidade hexagemal aí. Hexagenal, alguma palavra assim. É com hexa no começo. Mas hexadecimal, lembrei. Hexadecimal.
já vai ser um sistema que não vai ser decimal, vai ser hexadecimal. A gente vai precisar multiplicar ou dividir por 60, em vez de ser por 10. Então, aqui é um pouquinho diferente. Agora, nas outras o processo é o mesmo. Então, a gente já aprendeu aí como é que a gente faz. A gente decora esse esqueleto e o resto só preciso saber dessa tabela de capacidade para volume. E a gente já faz todas as conversões possíveis aí. De comprimento, área, volume, capacidade e massa. Falta só o tempo, que a gente vai já pegar uma questão aqui para falar sobre o tempo. Vamos ver qual questão a gente pode fazer aqui para falar sobre o tempo. Né? Eu vou deixar aí a 2 para vocês, com exceção da letra C. Beleza? Eu vou fazer a 2 apenas a letra C, não vou fazer toda. Eu vou fazer a letra C para a gente falar sobre o tempo. Beleza? Deixa eu ver até onde está indo aqui. Número 2, letra C. Número 2, letra C. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente pode estar fazendo essa letra C? Fala o seguinte, José andou por 2,25 horas. 2,25 horas. Vamos anotar esse dado aí. 2,25 horas. Unidade de horas é representada por H. Quanto tempo em minutos José caminhou ao todo? A primeira pergunta aí é quanto tempo em minutos José andou ao todo? Ora, se esse tempo está em hora, para transformar para minuto, o que nós precisamos saber, pessoal? Nós precisamos saber que uma hora tem 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos, é a primeira coisa que nós precisamos saber. Qual é a outra coisa que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que um minuto tem 60 segundos. E nós precisamos também saber que uma hora tem 3.600 segundos. São as 3 coisinhas que nós precisamos saber para a hora. O resto é graça. Olha aí, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos e 1 hora 3.600 segundos. Então, se eu tenho 2,25 horas e quero saber quanto vale isso em minutos, eu vou apenas multiplicar esse valor por 60. Né? Vou colar da calculadora aqui, enquanto você faz aí. Tentem fazer esse cálculo com mais tempo aí. Aqui eu vou agilizar, vai dar 135 minutos. 135 minutos. Tranquilo? Tranquilo. 2,25 horas equivalem a 135 minutos. Só basta eu multiplicar por 60. Multiplicou por 60, eu já tenho uma transformação de hora para minuto. Só que a questão continua. E aqui que vem o detalhe da unidade de medida de tempo. O que falta a gente saber. Né? Como apareceu no cronômetro de José, esse tempo, sabendo que o seu formato é hora, minuto, segundo. Beleza. Como apareceu esse tempo, sabendo que o cronômetro marca hora, minuto e segundo. Vamos lá. 135 minutos, a gente sabe o quê? Que 2 horas são 120 minutos, certo? O que a gente vai fazer aqui agora é o processo inverso. Nós vamos pegar esse 135, vamos dividir por 60. Vamos dividir por 60. Nós sabemos que 2 vezes 60 dá 120. Vai sobrar um resto quanto aqui, pessoal? Vai sobrar um resto de 15. Certo? Beleza. O 15, quando eu for dividir pelo 60, já vai dar 0,25, não é interessante para a gente aqui. O que é interessante para a gente é isso aqui. Ó. Essa parte que ficou como resto, ela vai ser nosso tempo em minutos. Sempre que eu transformar, vai ficar isso aí. Né? Isso aqui vai ser a nossa equivalente em minutos. E isso aqui é a nossa hora, que são 2 horas completas, porque eu dividi 135 que está em minutos, eu dividi por 60 para transformar em hora. Então aqui eu tenho 2 horas completas e 15 minutos. Então o relógio do José aí vai mostrar o tempo assim, ó, 2 horas, 15 minutos. 15 minutos completos, não precisa da parte de segundos, né? Pronto. É assim que vai funcionar o nosso cálculo com horas. Eu quero transformar de minuto para unidade, para formato de hora, o que eu faço? Eu pego esses minutos, divido por 60, aquela parte inteira da resposta, que é o nosso quociente, será a quantidade de horas. O nosso resto, que não pode ser dividido, será a quantidade de minutos. Mesma coisa se eu estivesse transformando de minuto para segundo. Né? Aquele número que der aqui no quociente,
aquela parte inteira será a parte em minutos. Tudo aquilo que ficar no resto será a parte em segundos. Tranquilinho, né, pessoal? Não vai ter muita coisa para fazer aí sobre o tempo. Esse era o detalhe que eu queria que você soubesse. Então, a letra A e a letra B você pode fazer, da número 2, a 3, a 4, a 5, 6 e 7, você pode fazer aí também, que é para treinar tudo isso que a gente fez até agora. Você faz aí até a questão número 7, você vai treinar. E agora eu vou fazer alguns problemas para a gente aprofundar um pouco esse conteúdo de unidades de medida, de sistemas de medidas, não é isso? Beleza. O que eu posso estar apagando aqui? Eu vou apagar a nossa tabelinha de capacidade e volume. Vou deixar só esse esqueleto aqui que a gente está utilizando muito hoje. Então, possivelmente, nós ainda iremos utilizá-lo. Tá aí. Questão de número 8. Questão de número 8. Um aquário tem o formato de um paralelepípedo retangular, de largura 50, comprimento 32 e altura 25. Detalhe que eu quero que você atente para essa questão é o seguinte: aqui nós vamos precisar calcular o volume do paralelepípedo. Por quê? Porque o volume do paralelepípedo não foi dado. Agora, volume de sólidos é um assunto que consta no seu edital. Então, nós já vamos adiantar aqui alguma coisa sobre volume, né? Qual é o volume do paralelepípedo? Fácil, fácil. Nós vamos multiplicar as 3 dimensões: altura, largura e comprimento. É o famoso ABC. Né? O volume do paralelepípedo, A vezes B vezes C. Então, a questão número 8, ela traz aí, ó, que tem largura 50 centímetros, comprimento 32 centímetros e altura 25 centímetros. Olha aí o que nós vamos fazer, ó. Nós vamos multiplicar esses 3 valores que ele deu aí na questão. 50 vezes 32 vezes 25. Tranquilo, tranquilo. Nós vamos ter aí, ó, 50 vezes 25 vezes 32. Quanto isso vai nos dar? 50 vezes 25 vezes 32 dará 40 mil. 40 mil. 40 mil o quê? Como está tudo em centímetro, o nosso volume ele estará em centímetros cúbicos. Está tudo em centímetros, o nosso volume estará aí em centímetros cúbicos. Beleza. Agora olha o detalhe da questão. O que a número 8 fala aí, pessoal? Para encher 3/4 dele com água, quantos litros de água serão usados? Opa, quanto é 3/4 de 40 mil? Vamos ver isso aí. Para encher 3/4, eu tenho que multiplicar por 3/4, né? Como é que eu faço isso daí? 3/4 de 4 mil. De 40 mil, desculpa. De 40 mil. Como é que funciona isso? 40 mil dividido por 4 dá 10 mil. Certo? 40 mil dividido por 4, posso cancelar aí, vai dar 10 mil. 10 mil vezes 3 dá 30 mil. Então, esse é o nosso valor. Eu quero calcular 3/4 desse... É um tanque? Não sei se é um tanque na questão. É um aquário, né? Então, para encher 3/4 desse aquário, eu vou precisar de 30 mil centímetros cúbicos. Só que a questão não pergunta em centímetros cúbicos. A questão quer saber em litros. Opa, agora ficou fácil, né? Porque a gente já sabe transformar aí aquilo que está em volume para uma capacidade. Ou seja, para unidades de litro. Como é que eu faço isso, pessoal? Bom, 30 mil centímetros cúbicos, pela nossa tabelinha de capacidade e volume, nós sabemos que é o mesmo que 30 mil ml. Não é isso? 30 mil ml. Só que eu quero transformar para litro. Beleza, pega o nosso esqueleto ali, ó. O esqueleto da nossa tabelinha. 30 mil milímetros eu quero transformar para litro. Está aqui. Milímetros. Opa. Mililitros. Eu estou falando milímetros, mas é mililitros, pessoal. Mililitros, mililitros, mililitros. Mililitros eu quero transformar para litro. Mililitros eu quero transformar para litro. Olha o que eu vou fazer. Quantas casas são, pessoal? 1, 2, 3. 3 casas para a esquerda. Vai de 10 em 10, então é só 3 casas aqui também, ó. 1, 2, 3. Ou seja, vai ficar 30,0. Ou 30. 30 o quê? 30
litros. 30 litros. Ou seja, pessoal, o volume do paralelepípedo, que era de 40.000 centímetros cúbicos, ele vai equivaler a 30 litros. 30 litros. É 3/4. Opa. O volume do paralelepípedo é 40.000. 3/4 é o 30.000. E esse 30.000 equivale a 30 litros, agora sim. Falei corretamente. 30 litros, a número 8 só pode ser a letra D de doido. Letra D de doido, marquem aí na número 8. Então, nessa número 8, nós precisamos apenas de um conhecimento inicial sobre volume de paralelepípedo. Vai ter uma aula exclusiva para falar de volume, então não se preocupem quanto a isso. Por enquanto, o que você precisa saber? Que o volume do paralelepípedo é ABC. Ou seja, multiplica as 3 dimensões, estando elas na mesma unidade, aqui vai ficar uma unidade ao cubo. Né? Todas estão em centímetro, vai ficar em centímetro cúbico. Aí eu calculei 3/4, deu 30.000. Esses 30.000 estavam em centímetros cúbicos, é o mesmo que milímetros, aí, opa, mililitros de novo, falei milímetro, mas é o mesmo que mililitros, e esse mililitro para transformar para litro, a gente já aprendeu, anda 3 casas para a esquerda aqui, então anda 3 casas para a esquerda no número também, beleza, pessoal? Então tá feita aí a número 8, vamos passar para a nossa próxima questão aí. Quanto tempo temos de aula já? Beleza. É, né? Então vamos escolher uma bem beleza aqui. Vamos fazer a questão... A gente falou um pouco só sobre o tempo, né? Vamos fazer outra de tempo. A número 10. Vamos fazer a número 10, que fala também sobre o tempo. A gente acabou de falar de tempo, né? Quanto tempo falta, vamos fazer uma questão de tempo. Raquel saiu de casa às 13 horas e 45 minutos. Vamos anotar esses dados aí. 13 horas e 45 minutos. Caminhando até o curso de inglês, que fica a 15 minutos de casa, e chegou na hora da aula, cuja duração é de 1h30. A que horas terminará a aula de inglês? Olha aí, pessoal. Ela foi caminhando até o curso e da casa para o curso dela são 15 minutos. Então anota aí, ó. 15 minutos. Para eu fazer essa unidade aqui, olha o que vai acontecer. Soma a tua hora com 15 minutos. Do jeito que ela está aí. Hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto. 45 mais 15 dá quanto, pessoal? Dá 60 minutos. Tá aí. Só que 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Não é o mesmo que 1 hora? Então eu vou tirar a parte que está em minuto e vou transformar esses 60 minutos em 1 hora bem aqui. Esses 60 minutos viram 1 hora lá. Então soma 1 hora ali. Então fica 14 horas. 14 horas e 0 minutos. Beleza. Aí a aula dela vai durar, a aula de inglês, dura 1h30. O que é 1h30, pessoal? É 1 hora e 30 minutos. Eu posso somar isso aqui de novo. Minuto soma com minuto, sobra só 30 minutos. E 14 mais 1 dá 15. 15 horas e 13 minutos. E a pergunta fala, que horas terminará a aula de inglês? A questão não pergunta que horas ela chega em casa, a questão pergunta que horas acaba a aula. A hora que acaba a aula é essa, 15 horas e 30 minutos. Letra D de doido também, pessoal. Então marque aí, letra D de doido. Muita atenção nessa questão, porque se ela fala que horas ela chega em casa, eu vou ter que somar 15 minutos de novo, porque ela vai andar de volta para casa, então 15 minutos. Como ela não falou nada, só quer saber a hora que acaba a aula, 15 horas e 30 minutos. É dessa maneira que nós somamos horas, né? Nós somamos horas no formato que o relógio nos mostra, hora, minuto e segundo. Então se eu tiver essa parte aqui do minuto no segundo, então se eu tiver 60 segundos, eu tiro esses 60 segundos e transformo em 1 minuto. Assim como eu tive aqui, ó, 60 minutos, eu transformei em 1 hora e veio para cá. Esse é o detalhe que você precisa prestar atenção nessa questão. E o resto nós já vimos no restante da aula. Beleza, pessoal? Então você agora está fera em sistemas de medidas. Isso daí vai ser um assunto muito importante para a nossa próxima aula, que fala sobre perímetro e área, né? E nos vemos na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.